Tá, vou iniciar. Gravação iniciada, presidente. Senhores, boa tarde. Nesse momento, a gente continua a sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF, a sessão que estava prevista para o dia 14 de outubro de 2020, sessão da manhã. Nós vamos agora concluir os processos que ficaram pendentes. O próximo item da pauta a ser analisado é o item 14, o processo 10.120.903, 260.2078, Clínica de Anestesia Limitada. Relatora, a doutora Gisélia, a quem eu passo a palavra. Obrigada, presidente. Vamos lá. Bom, em linhas gerais, aqui é pagamento indevido a maior, né, de RPJ, código 2089, lucro presumido, e pelo despacho decisório, a autoridade administrativa, ela indeferiu o pleito, porque realmente não foram localizados pagamentos para fim de alocação, conforme trazido no PERDECOM. Qual é a grande controvérsia aqui, né? O valor recolhido a maior representa o percentual do lucro presumido. Então, na realidade, a recorrente recolheu na porcentagem de 32, quando, na verdade, a atividade dela se enquadraria em serviço hospitalar, ela tem uma clínica de anestesia e existe todo um conjunto probatório atrelado a essa questão, se afinal a alíquota que ela estaria submetida era 8 ou 32. No fundo é isso. Então, esse crédito decorre justamente do fato dela entender que deveria estar submetida à alíquota de 8% e, em verdade, recolheu indevidamente a alíquota de 32%. Então, toda a controvérsia ela vai girar em torno dessa questão, se de fato é legítimo, né, enquadrar a atividade de clínica de anestesia e outros serviços como atividade hospitalar, nos termos da legislação, e, portanto, ela estaria enquadrada nos 8%, ou não, né? Aí a própria autoridade, então, né, aqui eu não vou ler essa manifestação, mas ela traz toda a documentação da IPJ, da CTF, toda a escrituração fiscal dela para demonstrar que não tem realmente a diferença, né, da origem do crédito, é isso que eu expliquei para vocês. A DRJ, por sua vez, ela julgou improcedente a manifestação de conformidade, dizendo que, afinal, o percentual seria o de 32 e não o de 8, à luz da própria legislação, né, da Lei 9249, que, portanto, nesse período ela estaria submetida a 32 e não 8%. E que, né, enfim, não estaria comprovada a origem, então, do direito creditório, uma vez que seria devido. Cientificada da decisão, ela apresenta o recurso voluntário e, em síntese, a fim de contrapor a decisão de piso, cuidou de pontuar as seguintes questões centrais, a saber, a alteração promovida pela Lei 11.729 não pode ser aplicada aos fatos geradores ocorridos em 2003, porque tal modificação se deu somente em 2008. As instruções normativas, atos declaratórios, soluções de consulta não podem criar normas, porque, no fundo, a DRJ ela vai calcando a interpretação dela mais restritiva em ienes, atos declaratórios e soluções. E, portanto, extrapolando o que o legislador traz na norma sob a perspectiva do contribuinte. 3, obteve decisão definitiva, transitada em julgado, então ela traz isso em seu favor para fins de afastar a exigência de R da CS sobre o lucro obtido sobre a base de cálculo apurada no percentual sobre receita bruta e que a cobrança seja feita a 8 e 12, respectivamente, base no artigo 15 da 9.430 e do artigo 20 da 9249, com a redação tal. Então, eu relator, gente. Se vocês me permitirem, eu passo ao voto. Ok, doutor Gisele, pode passar. Vamos lá. Então, o recurso, ele é tempestivo, cumpre os demais requisitos e vamos lá, né? Inicialmente, cumpre consignar que, a partir da própria análise da decisão de primeira instância, algumas questões de ordem fática são incontroversas, quais sejam as únicas alterações procedidas na DPJ, objeto da compensação do presente processo, foram aquelas relativas à alíquota do cálculo do lucro presumido, 32,8. As retificações decorreram de iniciativa do próprio
contribuinte, uma vez constatada a existência de erro na utilização da alíquota. Tá? 32,8, essa questão dos serviços hospitalares, para efeito da apuração da base presumida, e ela teria adotado esse procedimento à luz aí do 14770. E restou reconhecida que as retificações foram feitas em 30/12 e 28/7, e, portanto, antes da ciência do despacho decisório emitido em 3/4. Tá? Assim sendo, para fins de legitimar ou não o direito creditório aqui pleiteado, a R-decisão de piso buscou verificar se de fato restava evidenciado o erro que deu aso às retificações, a saber, se a contribuinte de fato equivocou-se ao utilizar a alíquota de 32 ao invés de 8. Para tanto, foram feitas análises a respeito do ramo de atividade da hora recorrente e, muito embora tenha ficado comprovado que ela desenvolvia atividade de atendimento hospitalar e serviço de anestesia, o relator do voto condutor se ateve ao histórico cadastral e de suas alterações societárias para, ao final, calcado na redação do alineado, inciso 3, parágrafo 3º do artigo 15 da 9249, com as alterações tais, bem como de N soluções de constatos declaratórios, alguns coincidentes com a data do fato gerador, outros não, considerar que o crédito pleiteado não era líquido e certo. Vejam que a R-decisão de piso realizou vasta análise calcada em premissas técnicas equivocadas. Isso porque, à época do fato gerador, a legislação não exigia que, para contribuinte se beneficiar da alíquota reduzida, tivesse organizada sob a forma de sociedade empresária e atendesse às normas da Anvisa. Logo, não precisava, por exemplo, realizar a vasta análise sobre as receitas e despesas, e também dos rendimentos dos dirigentes, sócios ou titulares, para concluir que a recorrente ainda não tinha natureza empresária. Mas tudo bem, não é irrelevante isso na legislação do momento. Então, aí eu trago a legislação, né, exceto os hospitalares, organizada sobre a forma de empresária, legislação esta, né, que já não estava, enfim. Item 12. Diante da leitura do dispositivo, não há dúvidas de que, quando do fato gerador em análise no presente contencioso administrativo, 2003, estava vigente a redação original do artigo 15 da 9249, logo descabida a verificação adicional no sentido de que a hora recorrente estar ou não organizada sob a forma de sociedade empresária. No mais, registre-se que, para essa relatoria, as instruções normativas, atos declaratórios, não podem extrapolar os limites da lei posta para fim de criar novos parâmetros e exigências hábeis a afastar a prerrogativa da contribuinte de utilizar a alíquota reduzida de 8. Como se não bastasse, a hora recorrente traz prova cabal de que obteve provimento jurisdicional para fins de ver afastada a exigência da IR da CS sobre os lucros obtidos sobre a base de cálculo de 32 e 18. Vale mencionar que, em sede de apelação, quando da análise do referido processo, o TRF asseverou que o legislador ordinário não discriminou a natureza jurídica da sociedade, assim fazendo, enfim, aí ele vem e corrobora essa tese, para dizer. Né? Na mesma esteira, concluiu que os apelantes prestam serviços médicos de anestesia, enquadram-se, pois, nas hipóteses da 9249, tem direito à aplicação de 8 e 12, o voto vista também que teve de um dos juízes envolvidos também, ora, se os serviços de análises clínicas e laboratoriais estão enquadrados no conceito de serviços hospitalares, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, com mais razão, os entretantes cujo objeto social é serviço médico de anestesia, estariam. Insta a mencionar que, após a rejeição dos embargos declaratórios operadas folhas tais, o acórdão transitou em julgado e, de acordo com a recorrente, não houve ação rescisória nesse sentido e, portanto, mantido esse entendimento. Diante desse contexto, há que prevalecer o entendimento constante da decisão definitiva de cunho jurisdicional, embora ela foi proferida para frente, né? Mas ainda assim tem toda a ratio que eu já apresentei. E, portanto, deve ser observada para fins de legitimar, já que a origem do pagamento a maior restou devidamente consumada. Por fim, em vista das razões apresentadas, considero líquido e certo o direito à hora recorrente. Então, voto, né, no sentido de dar provimento, para homologar até o limite do direito creditório, como voto.
Ok, doutor Gisele, obrigado. Deixa eu ver aqui, o doutor Neuso e o doutor Jefferson estão na área, não estão? Só porque a gente fica preocupado se... Eu estou aqui. Estou sim. Porque ninguém Ricardo, sabe se tá caiu. ruim Mas... aqui minha conexão, mas eu consigo ver todo mundo, ouvir todo mundo. Aí vocês estão cinzinho. Perfeito, doutor Gisele. Eu estava tentando ver aqui a decisão. Essa decisão judicial aqui que eu não... Na realidade, ele pagou a maior porque ele paga por alíquota com base na alíquota de 2%, depois na minha alíquota correta de 8%, né? Aí a questão retificou a DCTF, então, depois, foi isso, né? Retificou, ele fez todos os ajustes, inclusive a decisão de piso confirma isso. Por isso que eu começo o meu voto falando, olha, tipo, não há muita dúvida quanto às retificações, a validação das retificações. Fato é, o que a DRJ coloca em dúvida? É 8 ou é 32? Sim. A DRJ entendeu que era 32, que afinal, pela legislação, somadas, principalmente com base nas ienes, né, que davam essa extensão e aparentemente exigiam que fosse sociedade empresária. Mas a época, né, da autuação não tinha essa exigência na legislação, na redação original. Então, a DRJ ela foi se debruçar para dizer, olha, afinal, ela não era uma sociedade empresária, mas ela, no momento, não precisaria ser. Aí o contribuinte ainda traz, ele, olha, eu fui pleitear no judiciário, transitou em julgado, claro, depois desse pedido de compensação, né, ou em período posterior, mas ainda assim houve o trânsito em julgado com base na própria legislação que o fiscal entendia, e mesmo a DRJ, em que caberia a comprovação de que a empresa era empresária, né, atividade empresária, e não tinha essa exigência. Então, eu entendi que realmente, né, a decisão judicial deveria ser observada e, ao mesmo tempo, a própria legislação não trazia essa exigência. Então, sobre as duas perspectivas, eu não né? Essa ação judicial dele, só para eu entender, viu, doutor Gisele, era com relação a esse processo, qual é o vínculo da ação judicial com esse processo? A ação judicial, ela justamente discutia a possibilidade da contribuinte recolher a alíquota de 8 e não de 32. Ela buscou um reconhecimento judicial da possibilidade, né, para ficar muito claro que a alíquota aplicável a ela era 8 e não 32. Porque eu acho que o que na prática acontece? As empresas, nesse sentido, principalmente essa parte médica, eles ficam receosos, recolhem com 32, aí vão para o judiciário para confirmar, olha, eu acho que é 8, mas recolhi com 32, eu acho que rola até um certo medo, assim, na proposição. Aí eles ingressaram com o mandado de segurança, o mandado de segurança transitou em julgado falando o seguinte, olha, ok, é de fato atividade hospitalar, você pode recolher a alíquota de 38 e 12, né, 8 e 12. E é isso. Ficou claro para mim. Senhores, a palavra está facultada. Alguém quer comentar? Podemos votar. Gisele, só uma perguntinha. Aí o direito dela, fica só uma dúvida para mim. Se ela foi para a justiça, não seria crédito decorrente de ação judicial e passaria a contar após o trânsito de julgado? Essa é a minha... Porque ela passou no meio aí, né? Mas veja, Efigênio, da forma como está, de novo, eu tenho duas razões de decidir. Não só a decisão judicial, como a própria legislação não me impõe essa necessidade. Aqui eu tenho trânsito em julgado, eu não posso ignorar o trânsito em julgado nesse sentido, ao mesmo tempo que, ainda que não existisse ação judicial, tá, Efigênio, aqui, ainda que ela não existisse, eu entendo que a alíquota é 8%, pela legislação aplicável. Não, o que eu estou falando é o seguinte, o direito dela está líquido e certo, porque seja por uma forma ou de outra. Só que a partir do momento que ele vai para o judiciário, o que acontece? Ele acaba fechando. Exato. E aí o seguinte, se amanhã a gente concede isso daqui, se amanhã ele entra pedindo, com base nesse título, com base na decisão judicial, é esse ponto que eu estou analisando, entendeu? Eu não vejo, assim, como a própria Receita Federal, se ele entrasse com pedido em duplicidade, vamos lá, ela vai cruzar essas informações, inclusive do período. Aqui a gente está falando de 2003, ela não conseguiria pleitear desse período novamente, já decaiu, né? Ela já teria com base em decisão judicial, sim, a partir do trânsito em julgado. Né? Mas vamos ver o trânsito em julgado. Mas ainda assim, Efigênio, a Receita Federal
sabe? Eu parti do pressuposto que ela vai entrar em duplicidade lá num momento que a gente nem sabe se vai entrar e que o sistema da Receita Federal não bloquearia sob pena de utilização em duplicidade. Eu não posso julgar por um evento futuro incerto do qual eu tenho Não, eu estou te falando porque eu já peguei situações, Gisele. Eu estou entendendo a sua situação, eu entendo perfeitamente. Estou falando que eu já peguei situação do contribuinte, ele está pleiteando uma vida e depois na outra também, entendeu? É exatamente isso. Aí o seguinte, na judicial ele pode inclusive executar o título, ao invés de pedir administrativamente. Então, mas ele não pede, né? Pelo que está aqui, o pedido do mandado de segurança é: eu exerço ou não atividade hospitalar? Foi concedido para dizer: exerce atividade hospitalar. Ele não vincula a execução e nem compensação de nada, não tem pleito, porque até porque em mandado de segurança é vedado pedir a compensação, né? Então, assim, como foi um mandado de segurança... É mandado de segurança, ok. Eu não me preocupei com isso, porque, teoricamente, é vedado em sede de mandado de segurança processualmente falando, então... Né? E se você vê o teor, né, até da decisão, o MS é muito clara no sentido, olha, quero reconhecimento de ser ou não serviço hospitalar, reconheceu-se. E em sede de MS eu não posso pedir compensação, Então, a ação judicial não pede esse direito creditório, ele pede reconhecimento da ação, tá certo. Não. É diferente, né, Efigênia? Sim. Aqui não tem perigo da duplicidade. Porque eu já me deparei com muitas situações desse tipo, Gisele. Por isso, é por causa desse motivo que foi criada a questão da habilitação do crédito. Perfeito. Foi exatamente por isso. Sim. É que aqui, como foi MS, eu fiquei muito tranquila. Ok. Só um minuto aqui, senhores. Podem continuar discutindo. Vai, Ana, fala aí, depois eu falo. Então, Gisele, você entende que não é caso de desistência, então, o fato de... Porque essa discussão, me parece, o mérito dela foi enfrentado na primeira instância no despacho decisório, né, no sentido dizendo que não era serviço hospitalar. Aí o contribuinte optou em discutir isso também no mandado de segurança. Você não acha que esse é o caso de desistência? E ele deveria habilitar esse crédito no final da discussão da ação judicial? Não, primeiro porque é mandado de segurança, eu já expliquei. Não, mandado de segurança, tem vários outros casos em que mandado de segurança, o contribuinte entra com mandado de segurança e também... Na vedação da natureza jurídica do mandado de segurança, você requerer compensação. Nenhum juiz defere. Sim, eu sei, mas a questão não é essa, eu sei. Primeiro a questão é que existe uma interseção entre uma discussão de mérito no judicial e uma discussão no administrativo. Em havendo essa... Porque, inclusive, isso é um dado interessante... Você tem diversas situações, e é comum até, você ter, vamos dizer assim, em relação a um auto de infração, ou enfim, você ter uma ação judicial e você ter uma discussão administrativa. E aí, no caso, as duas tramitam em paralela, porque a administrativa está discutindo outras questões, por exemplo, do mesmo auto de infração, que não aquela que está sendo discutida no mandado de segurança. Então, aí você permite que as duas tramitem na forma exatamente da súmula 1 do CARF. Agora, quando a questão discutida, o nó da controvérsia, a question é a mesma, me parece que há, sim, desistência. E o contribuinte deveria habilitar o crédito dele no final, quando transitasse em julgado o mandado de segurança. Você, pelo visto, não entende dessa forma. Não entendo dessa forma. E nem eu, e mesmo a própria DRJ, ela fez análise meritória quanto ao cabelo. Ela foi na... Então, ela não concordo. Na verdade, a própria DRJ, quando ela passa a analisar, e se você pegar o lapso temporal, não lembro de cor, eu teria que abrir a ação judicial para ver as datas certinhas. Mas, assim, fato é que, para mim, é relevante, na medida que a DRJ e o indeferimento foi calcado no 832. Na medida que eu tenho uma legislação clara e vejo, sobreveio essa decisão, essa questão incidental do mandado de segurança, ela apareceu só no recurso voluntário, propriamente dito. Então, provavelmente, salvo o melhor juízo, mais uma razão para a renúncia ser reconhecida agora e não na DRJ, né? Porque se isso não foi alegado pela DRJ, então a DRJ fez certo enfrentando o mérito. Do momento que a instância administrativa soube que para mim não é concomitante, eu estou com troço de julgar. Era para a gente ter mais resistência.
Porque eu estou com o trânsito julgado aqui, Alan. Se eu ainda tivesse no meio da discussão do mandado de segurança, você poderia ventilar algo nesse sentido. Mas é que eu tenho o trânsito julgado do mandado de segurança, cuja compensação sequer está no escopo da natureza jurídica do MS. Eu estou muito tranquila que não há concomitância e que aqui eu consigo naturalmente ver o reflexo dos 8h32 e ainda que isso não existisse, poderia ser apreciado. Você certificou o trânsito em julgado do mandado de segurança? Porque normalmente a gente nem costuma fazer isso, né? Isso a gente remete para a DRF para que ela faça o acompanhamento e efetivamente coloque... Para mim, ela é relevante. Isso. Uhum. São duas razões de decidir. Uma MS... Entendi. Assim, fortalece. Nós discordamos nesse ponto, mas eu já entendi o seu ponto de vista. Certo? Você entende que não existe problema. Você pode discutir as duas... no momento que no mérito você está convencida, o fato disso estar sendo discutido no judicial, isso não é óbvio para você. Você decide o mérito aqui. Isso eu já entendi. Agora, além disso, existe uma segunda questão, porque você certificou o trânsito julgado, em certificando o trânsito julgado, você poderia, enfim, superar essa questão, não é isso? Uhum. Eu até estou vendo aqui... Porque na ação judicial ele pode olha, a DRJ, né? Alan, ela julgou, o trânsito em julgado já tinha acontecido, tá? Só para te colocar, ela julgou... Ela sabia? Não sei se ela sabia. Então, essa que é a questão, ela precisa saber. Se o contribuinte não... Peraí. 20 de maio de 2010 que transitou, 20 de maio de 2010. Isso, e ela julgou em janeiro de 2014, e não há a mesma alegação. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Não, isso é que para mim não muda nada, mas eu estou olhando para você. Peraí. Então, foi 4 anos depois do trânsito em julgado, basicamente, que a DRJ julgou. E setembro. Eu estou abrindo aqui o processo. A DRJ não sabia que tinha ação judicial. Não sabia. É isso que eu estou abrindo. Mas se ela soubesse, ela não teria conhecido do recurso. Ela teria entendido a existência. Acho que é concluído. Porque aí ele vai ser cobrado normalmente, e aí ele só vai poder se aproveitar desse crédito no momento em que ele habilitar esse crédito depois que ele transitar em julgado. Então, Alan, mas no mandado de segurança ele não pede, de novo, a compensação objeto do mandado de segurança reconhecer que a atividade... Mas é a questão... Sim, é o direito creditório. Sim, é a mesma questão. É a origem. É o direito creditório. É o direito creditório que está sendo discutido aqui e está sendo discutido lá. Não está sendo discutido o direito creditório, está sendo discutido o percentual que ela tem que recolher do lucro. É verdade, é o percentual, mas a interseção é clara das discussões. Existe concomitância. Imagina se por hipótese, tá? Que, vamos dizer que a DRJ tivesse sabido, tivesse entrado no mérito, tivesse proferido uma decisão, e aí depois vem o judiciário e aí profere outra discussão, outra decisão. Enfim, você não pode ter essas decisões conflitantes no caso, entendeu? Haveria conflito interpretando dessa tua maneira, você abre espaço para ver um possível conflito de decisões que não deve haver. Não, é só pedir o sobrestamento. No último caso, até do voto vencedor que eu fiz do Efigênio, que a gente tinha uma rescisória, a gente tinha uma decisão transitante de julgado e uma rescisória, que nem rescisória eu tenho. Ali, o que foi decidido? O sobrestamento, você não concordou. Mas fato é que, numa situação análoga, o que a gente decidiu lá? O sobrestamento. O que eu faria aqui? O sobrestamento. Tá? Então, assim... Eu acho que é desistência, mas tudo bem, não tem jeito de prestar. Esse é o ponto. No judiciário ele desistiu, mas tudo bem. Ele não tem que sobrestar para esperar. Ele fez uma escolha, ele entrou no judiciário. Pronto, desistiu da esfera administrativa. Mas eu faria o sobrestamento na linha do que a gente fez no outro caso da rescisória, até que existia a rescisória no caso. Aqui, com o trânsito em julgado, Alan, assim... Entendi, você certificou o trânsito julgado, que é uma outra coisa que eu não faria. Sim, tá nas folhas. Se o contribuinte vem e traz, compro, como se diz, transitou em julgado. Bom, mas pera lá, se você já estava discutindo, já não era nem para essa questão estar sendo apreciada, mas você, teve trânsito julgado? Então tá, então a DRF de origem vai examinar... Não só teve o trânsito em julgado, como ela fez os alvarás de levantamento e a diferença.
né, de algumas questões que ela já tinha depositado. Então, ou seja, foi reconhecido e ela fez depósito, enfim, sabe? O que eu quero dizer é que não tem nenhuma dúvida do trânsito, do próprio levantamento, ela Doutor junta. Gisele, aqui no também, só acho que o procedimento não é de esse. ordem, por favor. O doutor Neudes faz tempo que levantou a mãozinha, acho que o André também, não? Vamos ouvir um pouquinho, né? Aí depois vocês voltam aí, tá certo? Passar a palavra. André, você tinha pedido a palavra também? Vou passar agora para o Neudes. Se você quiser, levanta a mão aí que eu. A palavra está com você, doutor Neudes. Tá, obrigado. Existe realmente uma dúvida, né, que há uma interseção entre o processo judicial e este. Mas, assim, entendo que seja exatamente o mesmo objeto. Pelo menos eu não consegui ver a petição aqui inicial e ainda não cheguei porque perdeu em primeira instância, parece que ganhou em segunda instância, né? O que acontece? Eu acho que não é exatamente o mesmo objeto, entende? Pelo que eu entendi, a ação judicial é para que ela não seja constrangida a recolher a 32%, quando ela entende que ela deve recolher a 8%, né? Perfeito. Isso aqui me parece que é isso o pedido, eu não sei se eu estou certo. É isso aí. Aí isso tem várias implicações. Eu tenho implicação de ela não ser, dependendo do conteúdo, do pedido e da matéria, que é esse totalmente, pode significar o quê? Que ela não vai ser fiscalizada, que ela não vai ser objeto de lançamento tributário, e pode ser também, aí vai depender da decisão, de ela poder compensar o que já foi pago, entende? Então, assim, não é exatamente o mesmo objeto. Eu acho que se fosse um pedido no seguinte sentido, para que a Fazenda Pública restituísse o valor pago a mais, pago, né, a maior, né, aí realmente eu poderia dar concomitância. Mas eu posso estar errado, que eu ainda não vi todas as letras aqui da decisão final, mas pelo que eu entendi, não é bem isso. E, ademais, tem aquela questão do RESP, né? Isso é matéria de RESP, né? Que a gente tem que seguir, né? Aquele RESP, que é recurso repetitivo, né? Diz assim que, tirando as consultas médicas, certo? Toda atividade natureza hospitalar. Não concordo muito, mas a gente tem que seguir. Mas é o caso aqui, né? Que é anestesia, né? Parece que é serviço de intensivista, né? A anestesia geralmente é hospital, intensivista sempre em hospital. Então, ainda tem esse resto. Eu queria até sugerir para a relatora fazer menção a esse RESP, né? Não, eu posso fazer, eu até pensei, mas é que eu não queria ainda. Enfim, entende? Não, mas tudo bem, eu posso. Porque é um elemento, e é um elemento importante, porque, digamos assim, eu entendo que ele pode até superar essa questão do processo que ela entrou, né? Esse processo pode até ser superado nesse aspecto. Olha, eu não tenho que esperar, certo, o resultado do mandato de segurança, eu já tenho que cumprir agora, porque eu estou vinculado ao RESP, certo? Então, porque o argumento para se entender que há uma desistência tácita do recurso administrativo é que a decisão administrativa nunca vai superar a decisão judicial, não é isso? Então, a gente tem que esperar a decisão judicial. Ou seja, o contribuinte, quando entra com a ação judicial, ele está desistindo do administrativo. Esse é o raciocínio. Ora, se eu não tenho que esperar a decisão judicial, porque já existe uma outra que eu estou obrigado a seguir, não entendo porque a desistência, nesse caso aí, tem que reconhecer. E, principalmente,
porque hoje a gente sabe que transitou em julgado, esse mandado de segurança, seja lá qual for o conteúdo, né, a gente não tem que esperar mais nada, a gente tem que validar e dar cumprimento à decisão judicial, tem? Então, sinceramente, eu não estou vendo problema nenhum nesse processo aí, minha opinião. Só dando, estamos procurando ação judicial, né? Se você olhar no documento, está lá na frente do processo, está arquivado na página 387, que não é processo, tem documentos diversos, outros recursos voluntários. Quando você abre o PDF, na página 219, tem a ementa da decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E tem, inclusive, o trânsito em julgado, tá, presidente? Os alvarás de levantamento do período, que não é o período do objeto do pedido de compensação aqui, que daí a diferença foi levantada. Então, assim, tem prova de tudo. Só que eu estava vendo aqui, olha, tem direito à aplicação dos percentuais de 8% e 12% para a aprovação do RPJ, respectivamente, a empresa que se paga nas hipóteses do artigo 15 para primeiro, inciso 3A da norma 649. É a natureza da atividade que define a aplicabilidade do dispositivo empírico, não o local da prestação de serviços, está entendendo? Haja visto ser possível que esses serviços da saúde sejam prestados fora de dependência de hospitais. O legislador ordinar não discriminou a natureza jurídica da sociedade, assim fazendo, os atos normativos que restringiram o conceito de serviços hospitalares extrapolaram os limites de sua atuação, haja visto que, como o ato hierarquicamente inferior à lei, não tem um condão de modificar disposições expressas de texto legislativo. A intenção do artigo 170 é ampliar o alcance da lei mais benéfica, ou seja, que esta deve ser sempre aplicada, tendo em vista que o referido artigo não discriminou os casos de sua inaplicabilidade. Diante da evolução da legislação reguladora da compensação tributária, está autorizada a compensação de crédito decorrente do recolhimento indevido a título de RPJ de condição social, que ultrapasse a base de cálculo de 8% e 12%, respectivamente, com qualquer tributo arrecadado e administrado pela Receita Federal, ainda que o destino da arrecadação seja outro. Essa foi um acordo deles, tá certo? Então, decide, dar provimento à apelação. Então, realmente, ele não está pedindo diretamente a compensação, né? Ele pede para reconhecer o direito. Presidente, Pois não. O comentário que eu ia fazer realmente, no mandado de segurança, o contribuinte ele não pede esse direito de compensação, mas no acórdão é reconhecido, não sei se foi de ofício, mas no dispositivo da relatora ela fala assim, bem como para declarar o seu direito de proceder à compensação de eventuais créditos relativos ao recolhimento que tenha cedido essas alíquotas, considerando os últimos 10 anos da impetração. Então, assim, a relatora conheceu, né? Mas é só para esclarecer que houve esse reconhecimento, mas, de todo modo, eu acredito também que não tenha havido qualquer tipo de concomitância, porque o pleito realmente foi para o reconhecimento do direito da redução das alíquotas e, por tabela, só fez ratificar o direito da contribuinte. Então, também acredito que não tenha havido a concomitância. Bom, Efigênio, tem a palavra. Só um detalhe aqui, eu não vejo a inicial, mas na informação mandado de segurança, que sai para a Receita, eles prestam a informação, lá consta que ele está pedindo desde 97 a 2013, depois ele pede para fazer o depósito judicial. Então, ainda que a gente superando essa questão do que ele pediu a compensação no mandado de segurança. Só que nós temos uma questão aí que é o seguinte, ele é o período posterior da diferença de alíquota e a partir da impetração ele começa a fazer o depósito judicial. Quando isso transita em julgado a favor dele, ele ganhou, ele vai levantar uma parcela e vai poder compensar esse outro valor. É por isso que tem habilitação. E aí é nessa hora que vai ser feito o cálculo. Então, para eu poder falar que ele tem direito a essa compensação aqui agora, sem fazer cálculo, aí eu acho temerário, porque é o seguinte, eu dependo de um levantamento para verificar o que ele recolheu para poder fazer esse cálculo. Então, é o seguinte, ele tem direito, foi reconhecido judicialmente, superando essa fase. Ele ganhou no mandado de segurança, aquilo que o Newton falou, tem o RESP, tá ok, beleza, ele tem direito. Agora, esse quanto? Isso tem que ser apurado, entendeu? E aí, quando eu chego e homologo, nesse primeiro momento,
Como é que eu vou saber que o crédito que ele tem é esse? Porque quando se tem a habilitação do crédito, é um dos motivos, além de fechar, para que ele não recupere na instância administrativa e judicial, tem que ser feito um cálculo desse quanto, entendeu? E nesse momento aqui, da forma que a gente está conduzindo, a gente está indo direto e já falando, o que você compensou está valendo, entendeu? Então, eu vejo um problema nesse ponto de dizer, superando a questão judicial, porque ele ganhou. Já me disse só, a partir de quando ele começou a fazer os depósitos? Aqui, na folha 523, isso aqui é as informações do mandado de segurança. Fala o seguinte, olha, as impetrantes requerem a segurança objetivando serem declaradas indevidas e tal, período de 1 de 1 de 97 a 30 de 9 de 2003, bem como o pagamento alíquota tal e direito à compensação. E aí ele pede o depósito. Então, se ele vinha depositando, aí realmente aí muda para mim. Não, ele levantou uma parcela. A própria relatora, ele levantou uma parcela. Entendeu? Então, se ele levantou, esse crédito, eu tenho que apurar esse quanto. Vamos lá, mas o que ele levantou foi a partir da hora que ele foi concedido. Mas então, pedido de compensação foi anterior. Mas então, exatamente, ele levantou uma parcela. Se não é pior, se eu permito que ele compense e ele levantou, ele está ganhando 2 vezes. Eu estou entendendo seu raciocínio, mas não me parece de jeito nenhum, porque no fundo, ele entrou com pedido de compensação lá em 2003. Ele pede retroativo, mas ele deposita dali para frente. Mas então, perfeito, é daquele momento para frente. Concordo, nós estamos falando a mesma coisa. Só que é o seguinte, qual que é o valor que ele tem direito a compensar? Gente, aqui tá claro, ele apurou esse valor na Decomp deste período, com os débitos deste período. Supondo que ele levantou aquilo que é a diferença. A Procuradoria autorizou esse levantamento na esfera judicial. No judicial, ok, perfeito. Autorizou, ficou tudo bonitinho. Perfeito, e o para trás? Para trás, ela não depositou, para trás ela está tentando compensar mas aqui. Então, perfeito, concordo em tudo que você falou. Ela não vai receber 2 vezes, o que ela levantou é para frente, não para trás. Não é. Olha, veja bem, o que ele depositou, ele levanta. Ok, fechou a conta. Agora, aquilo que ele não depositou, que ficou para trás, ele vai compensar, perfeito? Agora, qual que é esse valor? É essa conta que tem que ser feita, entendeu o que eu estou falando? Mas, gente, aqui ela é clara, ela é líquida e certa. Ele pega o período, pega o débito e fala, em 2003, eu tenho este direito creditório, porque eu juntei DARF, dei PJ, eu apurei. Neste período, a diferença dos 8,32 é essa. Não há dúvidas disso. A DRJ reconhece essas retificações e esses valores, Efigênio. Por isso que na hora que eu julgo, eu parto da premissa, olha, foram vistas as apurações, foram vistas as retificações, e o valor de 2003 que ele está pleiteando é de bate, que é só então os valores batem, só a diferença, então, que ele está pleiteando. Isso! Por isso que, para mim, nossa, eu nem entrei nesse mérito no voto, porque eu falei, bom, é dali para frente, ok, levantou, beleza. Dali para trás, ela me mostrou as retificadoras, mostrou, né, tanto a DIPJ como a DCTF. A DRJ olhou isso, validou isso, falou, olha, a diferença é justamente esse 8,32. Ok, então eu fiquei segura. Para mim, à medida que eu tenho, né, eu já até coloquei o RESP, tá, Nilson? Então, até para reforçar, é o da Bahia, né, o 16399. Eu vou incluir aqui, tá, Nilson? Eu acho que vale a pena. Não estamos ouvindo. Tá certo, obrigado. Doutor Nilson, usar com a palavra, depois a gente inicia a votação, né, certo? Certo. Então, assim, eu acho que não existe inter-relação entre o que foi depositado e o que ele pagou indevidamente, que a gente sabe, hoje a gente sabe que é indevido, né? O que foi depositado, aí ele vai poder levantar, não tem dúvida. A questão é o que ele pagou. Bom, o que ele pagou antes de ingressar com a ação judicial é uma coisa. O que ele pagou já depois de ingressar com a ação judicial. Aí, eu acho que essa é a questão, né? Imagina o seguinte, ele já tinha uma decisão autorizando ele fazer depósito judicial.
Mas chega lá um certo mês lá, ele não deposita, ele paga tudo. Certo? Aí a questão é, ele vai ter direito a restituir isso daí, por compensar esse valor a mais, certo? Porque aqui houve o pagamento, isso não é depósito judicial, a gente não está tratando de depósito judicial. Houve o pagamento, ele efetivamente pagou. Perfeito. Certo? Se ele pagou antes de ingressar com a ação judicial, bom, é uma coisa. Mas o pior caso, ele já estava no curso da ação judicial, já tinha direito a depositar no juízo. E mesmo assim ele pagou. E aqui imaginamos que seja isso. E aqui ele está pedindo a compensação, a restituição, a compensação disso daí. Nesse caso, né, mesmo assim, nesse caso, já que a decisão judicial já transitou em julgado, para mim não é mais caso de desistência administrativa. Por quê? Porque já transitou em julgado, a gente tem que dar cumprimento à decisão. Não tem que esperar decisão nenhuma. Saiu a decisão, transitou em julgado, cumprir a decisão, só isso. Ele não tem direito? Tem. O quanto? O quanto eu também não tenho dúvida, o quanto que ele pagou a mais. É a diferença de 32% para 8%, né, que isso aí está demonstrado, ele deve ter declarado no DCTF, e aí deve estar demonstrado até que a DRJ nem entra nessa questão. A única questão que a DRJ coloca é, não, você não tem direito a 8, você tem que recolher a 32, é a única questão do DRJ, certo? E eu acho que é isso daí que a gente tem que julgar. Né? E como tem o trânsito julgado da decisão dele, como tem o RESP que nos vincula, não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. Doutor Leudson, o senhor já está votando? Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Perfeito. A Gisele, seria o doutor Alain. Presidente, eu vou pedir licença para abrir divergência. Eu acho até que eu vou ser vencido, né? Sozinho até, mas para mim é muito claro. Quer dizer, também não vou falar que é tão claro, até porque houve bons apontamentos no sentido oposto, de que existe, de que o objeto aí na prática é o mesmo. Ainda que no primeiro momento ela só tenha discutido no judiciário a diferença de alíquota, você pode ver até que a decisão judicial foi no sentido de se reconhecer o direito à compensação desses valores. Então, de uma forma ou de outra, o objeto acabou sendo o mesmo, né, em ambos os casos. Quanto ao trânsito em julgado, eu acho que não nos cabe, no CARF, nós certificarmos o trânsito julgado em relação a direitos creditórios para entrar no mérito de uma questão que, na verdade, deveria ser passar por uma habilitação do crédito judicial para só a partir daí ser utilizado. Aliás, até o Efigênio levantou até uma questão que eu não me debrucei a fundo, mas me pareceu até um dos possíveis inconvenientes de se reconhecer, de se admitir essa possibilidade, né, que nós estamos aventando aqui. Então, eu abro a divergência para não conhecer do recurso voluntário e aplicar a súmula CARF número 1. Ok, doutor Alain. Doutor Alexandre. Eu vou acompanhar a relatora. Perfeito. Doutor Alexandre, doutor Efigênio. Presidente, realmente, depois de muita discussão, analisando aqui e tal, e levando em consideração esse RESP também, dadas as questões levantadas, eu acabo acompanhando a relatora também. Perfeito. Doutor Jefferson. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor André. Presidente, eu também acompanho integralmente a relatora. Vejo que não é caso de aplicação da súmula 1 do CARF. Realmente, independentemente da decisão, o direito já é ratificado, tanto pelo RESP como pela aplicação da legislação. Então, acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho a relatora, tá certo? Então, ficou da seguinte forma. Acordo dos membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado. Não é isso, Gisele?
Vencido o julgador, Alain, que propugnou pelo não reconhecimento do recurso por renúncia à instância administrativa, aplicação da súmula 01 do CARF. É isso, doutor Alain? Eu botei aqui, ó, pelo não reconhecimento do recurso por renúncia à instância administrativa, né, que é a matéria discutida judicialmente, não foi isso que o senhor falou? Conhecimento, conhecimento. Pelo não... exatamente, botei reconhecimento, pelo não conhecimento, correto. Tá certo? Vencido, Esse mesmo resultado de julgamento, ele vai se aplicar aos itens 15, né, que é o repetitivo, ao 16, tá certo? E ao item 17, correto? Deixa eu só concluir aqui a anotação dos resultados dos julgamentos. E eu creio que, com isso, nós concluímos todos os processos que estavam pautados para essa manhã, tá certo? Alguém tem mais algum que, na minha anotação, está concluída? Então, senhores, nesse momento eu declaro encerrada a sessão que estava prevista para amanhã, do dia 14 de outubro de 2020, da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão. Eu pediria que, nesse momento, fosse encerrada a gravação, nosso apoio.